E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje meu convidado não é ninguém menos do que Eli Correia. Oi, gente! Aí, pode. Ai, Ô, Cat, gente! tem que começar assim, né? Com oi, gente, para as Nossa! pessoas já identificar. É ele do rádio. Nossa, o coração até palpitou agora. Também conhecido como Homem Sorriso da Rádio, certo? É, porque desde quando eu comecei o rádio, Cat, eu tinha aquela coisa, eu não sabia que falava sorrindo. As pessoas começaram a perceber, nossa, ele fala sorrindo, fala sorrindo. Aí um dia, um diretor de rádio falou assim, olha, então a partir de agora você vai ser o oi, gente, o homem sorriso do rádio, Eli Correia. Arrasou. E Eli, como é que foi que começou a sua relação com a rádio lá atrás? Você sabe, Cat, na verdade, eu não tinha a menor pretensão em rádio, porque até era muito menino, eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos, eu fazia ainda o primário, que antigamente tinha o primário, hoje é fundamental, né? É, o Hoje é fundamental. fundamental. Antigamente era primário, ginasial, admissão, e depois que entrava em outros cursos. Mas então, eu estava na escola do terceiro ano primário, Cat, e o professor Luiz Fabretti, isso eu faço questão de lembrar, depois de mais uma rodada de leituras, assim, em sala de aula, né, mais uma tarde lá, na hora das leituras, bom, agora vai o Eli. Então, cada um lia um trecho, lia um parágrafo. E na hora que eu li aquele dia, ele pediu uma salva de palmas. Eu não entendi nada, você imagina, caipira, do mato. Eu encolhi assim, por que estão me aplaudindo, né? Falou, olha, quando você crescer, se você quiser ser um locutor de rádio, você pode. Você faz a pontuação correta, você faz a interpretação do texto. Eu não sabia nada disso com 9 anos, né? E você sabe que ali foi colocada aquela sementinha que ia germinar mais tarde e deu no que deu. Estou aqui. Estou aqui sendo entrevistado por você. Olha só, Cat. É isso. E aí, como é que foi seu primeiro trabalho em Bom, rádio? aí com aquele negócio de ficar na cabeça, eu fui trabalhar numa loja onde eu morava, em Sertaneja, um pequeno município do Paraná, norte do Paraná. E então, lá em Sertaneja, o tempo foi passando, a gente antigamente começava a se trabalhar muito cedo. E eu trabalhei numa farmácia, trabalhei numa quitanda, tal, até que fui trabalhar numa loja de tecidos chamada Casas Pernambucanas. Eu fui ser o pacoteiro. Era pacoteiro e, ao mesmo tempo, você fazia a faxina da loja. E foi nessa loja que havia um serviço de alto-falante, que eles anunciavam as ofertas da loja ali para a praça, né? A loja ficava numa esquina e o alto-falante ficava bem assim para a praça, para eles anunciarem. E aí um dia eu falei assim para um amigo, falei, não posso, você não me deixa falar um pouquinho, né? Porque eu tinha, desde quando o professor falou, aquilo ficou na minha cabeça. Eu já estava agora com 12 para 13 anos, trabalhando ali na loja, e sempre pensando em ser locutor, já que o professor falou que eu tinha jeito. Aí um dia, quando eu falei, então, no microfone, eu falei, poxa, não é que você tem jeito de locutor mesmo? Olha, então, a partir daí comecei a fazer as locuções. E chegou um ano, dali uns 2 anos, eu tive que mudar de Sertaneja para o interior de São Paulo, chamado Barra Bonita. Barra Bonita, onde o rio Tietê é limpinho, tem as eclusas, tem barcos, fazem navio. Um dia, se você quiser... Eu fiz uma viagem com um colégio para lá. Barra Bonita? Barra Então Bonita. foi ali. Bom, aí eu cheguei em Barra Bonita no ano de 68. 68. Mais um pouquinho ali, eu sabia que tinha uma rádio. Houve uma cerimônia em homenagem ao Dia das Mães, lá pela escola de Igaraçu do Tietê. De um lado é Barra Bonita, do outro lado é Igaraçu. E a professora precisava de um aluno para ler uma poesia para o Dia das Mães, em homenagem às mães, que seria uma festa que ia acontecer lá no cinema de Igaraçu. Então aí ela chegou lá na sala, eu preciso de alguém. Aí todo mundo, é ele que tem voz de locutor. Porque eu engrossava a voz, sabe? Era Uma voz caipira, bonita, era caipira né? tudo, mas na hora de falar eu falava bem assim, não, ele que tem voz de locutor. Bom, fui lá, ela provou, não quero saber, você vai ler a poesia. Bom, acabou esse evento do Dia das Mães, ela falou assim, olha, engraçado, você não queria trabalhar em rádio, não, você não gostaria de trabalhar em rádio, porque eu conheço os diretores. E foi quando ela, então, na segunda-feira, após o Dia das Mães, me leva até essa rádio, a Rádio Emissora da Barra, e lá estava me esperando 2 diretores, Marquese e o Ferretti, e fizeram um teste, e eu passei. Então começou em 69, o meu primeiro programa de rádio. Isto é sucesso! Eu comecei a fazer um programa à tarde, né?
E quando eu saí do meu primeiro programa, uma colega de escola me viu e falou: Eli, acabei de te ouvir no rádio. Eu falei: oi, o que você achou? Você fala sorrindo? Você fala dando risada? Eu falei: não. Que eu tinha na minha cabeça aqueles locutores de vozeirões. Agora ela fala que eu falo sorrindo. Eu falei: não, você não percebeu, mas você fala sorrindo. E aí, sabe que essa foi a minha marca. Esse seria o meu, como é que eu diria? A minha. Sua É a característica. minha característica que viria a abrir as portas, porque depois dessa rádio, eu trabalhei mais um tempo em Jaú, perto de Barra Bonita, Rádio Jauense, e em 72 eu vim para São Paulo. E, quer dizer, já tinha essa pequena carreira de rádio, de 69 a 72, e vim procurar emprego em São Paulo, e eu consegui numa rádio chamada Rádio São Paulo, ali na 24 de maio, bem no centro da cidade. E foi ali que eu comecei no Rádio São Paulo. Entendi. Não, muito legal. São muitos anos de rádio, né? 54. As Muitos pessoas falam, anos mas de tem tudo rádio. isso. É fazer o quê, né? Sabe que a minha infância foi com a minha avó fazendo os afazeres domésticos ali em casa, tal, ouvindo você na rádio e eu ouvindo junto ali na rádio. Você sabe, Cat, eu tenho um agradecimento tão grande a Deus pelas avós. Você não tem ideia de o lugar que eu vou. As pessoas falam assim: poxa, eu ouvia tanto você com a minha avó. Olha, eu aprendi a te ouvir com a minha avó. A minha avó, 2 horas da tarde, ela parava tudo para escutar a Carta da Saudade, as Carta da histórias dele. Saudade. Então, aonde eu vou, mas olha, pode ser em qualquer lugar, não importa onde seja, sempre tem alguém que vai vir até a mim. Puxa, manda um recado para minha avó. Olha, eu aprendi a ouvir você, ou com a minha mãe, mas mais com a avó, porque geralmente os pais têm que trabalhar e deixam ficam com os a filhos avó, com quem? né? Com a avó. E a avó ali ouvindo ele correia. Pois era exatamente isso. Minha avó que cuidava de mim ali no período da tarde, que E eu tinha você era voltado, obrigado a ouvir ele correr. E na hora da saudade, ouvia, não quero saber de um pio, hein, que eu quero. E ela escutava a história, às vezes se escutava. emocionava, né? E até hoje continua isso, porque no canal YouTube eu tenho o canal da Saudade, né? Que é um canal assim muito ouvido, muito, 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 muito. Então, e no rádio ainda continua ainda e fazendo às 2 horas a Carta da Saudade. Quer dizer, a saudade permanece apesar do tempo, né? Você falou que você tem esse canal no YouTube, né? Você sentiu a necessidade com essa mudança do mundo pro mundo digital, né? De ir para o YouTube? Não, isso aí é uma coisa hoje impensável você não fazer parte. Então talvez eu tenha resistido no começo, eu tenho até um amigo que você conhece, chamado Marcelo Abud, lá atrás, mas olha, 15 anos atrás, não sei nem quantos anos, mas assim, ele veio falar para mim sobre essas novas plataformas de comunicação. Eu, na época, nem dei muita atenção. Hoje eu vejo que talvez eu pudesse ser um dos pioneiros se eu tivesse ouvido o Marcelo, porque ele já trazia essa pauta já para o Brasil lá naquele começo dos anos. Não é que não existisse, existia, mas ele estava transformando aquilo num algo bem legal. E eu, então, deixei passar aquele tempo, mas chegou um momento que foi necessário realmente eu participar desse mundo digital. Sim. Então, hoje é Instagram, é Face, é aplicativo, é a própria rádio AM/FM, é o YouTube, é o Instagram, que eu já falei. Então, hoje você se vê na obrigação de estar integrado a todas essas plataformas, porque, do contrário, não dá para você ficar somente numa parte, lugar, né? num único lugar. Sim. E como que funciona esse seu programa no YouTube? No YouTube, na verdade, eu tenho a Carta da Saudade. São as histórias que eu sempre narrei no rádio e que agora eu estou contando as cartas também no YouTube. Então eu estou com 626 mil inscritos e está com 170, ou chegando em 170 milhões de visualizações. Para você ver que é forte, né? Você vê como as histórias elas pegam você pela emoção. Então eu faço no meu canal, por hora, só as Cartas da Saudade. Tá. Estou abrindo um outro canal para fazer também uma programação. Aí será o programa do Eli Corrêa. Enquanto esse atual é o canal da Saudade, o canal Eli Corrêa Oficial, só contando histórias. E, bom, quando o Marcelo Abud veio aqui, ele me contou sobre o seu canal, me disse sobre o seu programa. E você não aparece enquanto você está lendo a carta, né? Então, é isso aí que fica uma coisa assim. Veja, o YouTube é um canal de vídeo. E, no entanto, estou ali, só eu falando, só narrando, não apareço.
É só uma narrativa mesmo das cartas que os ouvintes mandam, que as pessoas que me acompanham mandam. Isso é uma coisa meio inusitada, né? Eu achei muito legal, porque justamente, né, entendo que a galera vai pro YouTube para ver vídeos, e aí a galera foi pro YouTube para te ouvir, Você vê, e não para te ver. isso mostra quanto é forte essa minha identidade com o rádio, né? Até no YouTube o pessoal prefere eu fazendo rádio. Exatamente. E você sente que no YouTube você alcançou, de repente, um outro público? Um público mais jovem, de Sim, repente? olha, nós temos, claro, pesquisas, né, que mostram Uhum. que o meu grande público é de 45, ou se não me falha, 40 a 54, ou 40 a 54 é a faixa maior. Aham. Tenho, logicamente, dos 60 a mais, e tenho também mais, assim, mais Mais jovens. jovens. Mas a minha faixa mesmo está entre 40 e 54 anos. Ali mostra realmente toda a força do nosso canal, o canal da Saudade, o canal do Eli Corrêa no YouTube. Quer dizer, Interessante. é um público que não é idoso, assim, a maior parte, mas também não é aquele mais jovem. É um público que está ali na média, né? Mediana ali, dos 40 aos 55. E esse seu programa super famoso de rádio e tal, A Carta da Saudade, como que ela surgiu? Como é que foi a ideia? Então, eu trabalhava nos anos 70, no comecinho dos anos 70, numa rádio chamada Tupi. Era a Rádio Tupi, ali nos Altos do Sumaré, junto com a televisão Tupi. Então, era um complexo chamado Associadas. E eu coloquei um quadrinho bem pequenininho chamado assim, agora até esqueci, Momento de Amor. Então eu narrava alguma pequena história de amor e colocava uma música que batia com aquela história. Então a pessoa, olha, meu amor, meu querido, estou morrendo de saudade. Eu tocava uma música que falava exatamente de saudade. Se era outra coisa, eu colocava uma música que eu procurava uma música que coincidia com a... Quando eu fui contratado, isso em 79, pela Rádio Record, eu não fui contratado para fazer o horário da manhã. Eu fui porque só havia um espaço, da 1 às 3. De manhã tinha Zé Bétio, de manhã tinha Gil Gomes, tinha Silvio Santos, tinha Nelson Rubens, tinha Barros Alencar. Então, aí depois, às 3 horas tinha Altieri Barbeiro, às 4h30 tinha a volta do Zé Bétio, e daí por diante. Então faltava aquele miolinho da 1 às 3. E o pessoal ficou até meio questionando, será que vai dar certo? Ele faz muito bem de manhã alegria. São Paulo, uma cidade que o pessoal amanhece meio sisudo, meio assim com cara amarrada. Aí pega um cara dando risada no rádio, alegra o ambiente. Mas será que à tarde vai funcionar? Não, mas era o único espaço que havia e me colocaram à tarde, da 1 às 3. Eu achei que precisava colocar alguma coisa. Tinha lido uma entrevista do Walter Clark numa revista, não sei se Realidade ou Veja, sei lá, que ele dizia que você tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja igual, mas que o conteúdo seja diferente. Então aí eu pensei naquele quadro de amor que eu fazia na Tupi de manhã. Falei, por que eu não faço isso aqui à tarde? Só que à tarde eu quis colocar um outro nome. Peguei uma frase de uma música do meu amigo Odair José, que é Que saudade de você. Só essa frase. E então eu comecei a narrar cartas, já que não falava só de amor. Aí já falava de outras coisas também, de outras situações da vida. E quando uma vez eu narrei uma carta forte, pesada, eu não vou me lembrar se foi crime ou foi um desastre que aconteceu, e eu interpretei como se estivesse num teatro. E aí foi aquele perigo, um carro frente ao outro, aquela trombada, aquela coisa assim. Aí eu cheguei nos shows que eu fazia, né, nos circos, eu fiz muito show. Aí o pessoal esquecia das cartas de amor e falava, puxa, aquela história que você contou, daquele acidente, pai do céu, olha, eu fiquei com o coração na mão e você ainda falando daquele jeito. Eu falei, viu só, não posso ter nenhum preconceito aqui, viu? Vai valer qualquer carta que vier a partir de então. Porque eu tinha assim, aquela coisa, vai que um cara é um sorriso, vai falar de Sobre coisas coisa assim. triste, né? Mas como as pessoas não lembravam das outras cartas, só lembravam dessa, eu falei, então agora está liberado. E a partir daí comecei a fazer todos os tipos de carta. Nossa, E que legal. tornou-se um ícone no rádio. E agora no YouTube é um marco também, né? Ficou quantos anos na rádio? Eu ainda continuo até hoje e eu estou há 54 anos. Quer dizer, eu comecei lá no interior, né? E estou há 54 anos aqui. A Saudade ela tem um pouquinho de tempo menos.
Tem 44, que eu comecei em 79. Então tem 44 anos de histórias. Imagina você quantas histórias já contei nesse mundo, hein? Nessa vida. Muitas histórias, com toda certeza. E tem alguma história assim que, nossa, pegou? Existem muitas, 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 muitas. Até com a sua licença, se você me permitir, o que eu gostaria de mostrar uma carta. Claro. Olha, pera, deixa eu ir aqui, tá aqui, eu coloquei aqui atrás Fica à vontade. para ficar escondidinha. Então, uma carta, que essa aqui, todas as cartas acabaram sendo digitalizadas. Então, mas me restou uma que eu fiz questão, inclusive, de guardar, porque essa foi uma das cartas que mais me marcou e que dia desses, olha, é uma carta assim realmente que eu classifico como das mais fortes. Aos cuidados, até escreveu o doutor aqui, olha, doutor Eli Correia, tal, papapá, Jamil Mary Zogby. Essa carta me foi enviada há muitos anos atrás, uns 30, 40 anos, manuscrita, de dentro da cadeia. De dentro da cadeia. Ele é um presidiário, olha, Casa de Detenção de São Paulo, Avenida Cruzeiro, quando ainda tinha casa de detenção. Estou falando dessa carta, olha, Carandiru Santana, porque foi uma das cartas que mais me marcou. Entre muitas que me marcaram, mas essa aqui fala de um jovem, né? Fala de um menino que foi adotado junto com o seu irmão gêmeo. O irmão gêmeo morreu, só ficou ele. Aos 9 anos, ele vai contando aqui toda a história que eu narrei no quarto. E essa foi uma história que marcou realmente época. Está aqui, inclusive, viu, pessoal, no original. Essa aqui eu fiz questão de guardar. Essa honra. Então, ele com 9 anos, ele assistiu, ele infelizmente testemunhou a chacina da família dele, a família que o adotou, que era uma família de fazendeiros, família rica, que ele foi largado assim, numa sarjeta. O irmão gêmeo morreu, ele sobreviveu e foi criado por essa família. Aos 9 anos, então, ele assiste a chacina dessa família. Está tudo escrito aqui, detalhe por detalhe. E ele, então, toma uma decisão de que, quando crescesse, iria vingar a todos. E quando chegou bem pertinho dos 18 anos, ele volta para esta fazenda, que nessas alturas ele foi para um orfanato, tal, aquela coisa, né? Porque ficou sozinho. E com 2 revólveres cruzados no peito, ele jura que vai matar cada um dos que mataram a família dele. E ele sabia todos eles. Ele gravou cada um, ele foi escondido e vendo cada um que tinha feito aquela chacina e sabia quem era. E então ele começa, um a um, a matá-los. E daí a causa dele estar preso e a pena máxima de 30 anos. E ele escreveu como matou cada um. Então foi uma carta assim que me pareceu até um filme. Eu, quando fui narrar essa carta, tem uma cena, olha, tá, parece que é uma cena, né? Parece que é um filme. Tem um momento em que ele chega assim num terreiro e tem lá o pai de santo incorporado e fazendo lá as rezas dele. E esse pai de santo foi um dos matadores da família. Então ele olha bem para ele e, sem que ninguém visse, obviamente, pega o revólver e fala: esse aqui está com espírito, então esse tem que ser bala de prata. Coloca uma bala de prata e atira. Parece que eu vejo a cena. E ele diz assim: você vai para o inferno com espírito e tudo. E matou o cara. Bom, e aí foi até o final, quando por fim ele foi preso e confessou todos os crimes e pegou uma pena de 30 anos. E depois dessa carta ter ido ao ar, tinha garotas que ficaram tão apaixonadas que faziam fila lá no Carandiru para vê-lo nos domingos. E, inclusive, quando ele saiu, né, cumpriu a pena, ele se casou com uma dessas nossas fãs, com uma dessas moças. Então, você vê que a história, como a vida escreve, né? As pessoas não acreditam, mas a vida, às vezes, tem histórias que realmente só mesmo contando para... E outras tantas cartas. Olha aqui, eu trouxe até algumas. Por exemplo, essa aqui. Meu marido saiu do armário. Então você vai contando toda uma história. Eu sempre fui uma menina romântica que sonhava em me casar. Na verdade, eu não narro assim, eu narro diferente. Eu sempre fui uma menina romântica que sonhava em me casar e formar uma família. Fui criada pela minha avó com muita rigidez. Durante a adolescência, eu só tive namoros longos. Mas no final de 2008, quando me formei assistente social, eu conheci Armando. Ele era enfermeiro do hospital onde eu trabalhava. Aqui a história continua. E lá, num certo momento, ela descobre que ele era dela, mas também tinha outros. Então, meu marido saiu do armário. Tem outra aqui, a grávida virgem. Não é
Da grávida virgem. Não, não, porque teve uns tempos que o pessoal falava, até o Roberto cita numa música, os amassos do portão. Aquela coisa de você beija, era um tempo que você não ia no motel assim, era um tempo que você não se dava um ao outro assim, era tudo aquela, né? Então a carta é de hoje, porém, a pessoa aqui que me escreveu viveu essa situação lá atrás, Uhum. aonde depois de um baile da fazenda, o rapaz a levou para casa mais uma vez, todo mundo dormindo, e ali no portão, naquele escurinho, começa o amasso e começam as brincadeiras. E de repente alguma coisa aconteceu, que ela, embora não tivesse perdido a virgindade, mas o espermatozoide subiu E ela e ela engravidou. engravidou, a grávida virgem. Para você ver que as histórias, elas mudam muito. Então, desde quando eu liberei, falei, não vou só fazer de amor, tá livre? Aí as Tem histórias de tudo, multiplicaram. né? Aqui tem, olha, uma outra carta, ninfomaníaca. Isso aqui você... É horrível mas é uma realidade. Existe as pessoas necrófilas. Então, uma família me manda uma carta falando de que uma familiar dela havia sido estuprada por uma pessoa. Quer dizer, na verdade, um necrófilo. Então, um estuprador de cadáver. Você imagina se... mas acontece, existe. Então, olha, Histórias de tudo, minha né? mulher, uma ex-garota de programa. Às vezes a pessoa vai lá para se divertir, como diz o Dai José numa canção. Na primeira vez eu vim aqui, foi para me divertir. Mas na segunda, já vim porque eu gostei de você. E aí um dia ele tira... Então tá aqui, ó, minha mulher, uma ex-garota de programa. E assim vai indo, sabe? Tem uma carta aqui que inclusive é interessante. A mulher que dormiu adulta e acordou adolescente. Ela teve um problema na cabeça que quando ela acordou, ela não sabia que ela já tinha a idade que tinha, nem que tinha uma filha, ou que tinha... Então ela começava, ela olhava para ela e não se enxergava. Ela tinha 15 anos na cabeça dela, mas já tinha 40 da vida. Então, a mulher que dormiu adulta acordou adolescente. Então, para você ver que as cartas, e talvez seja essa, Cat, a razão da saudade fazer sucesso, porque ela não se prende apenas e tão somente a um tema. É livre. O que as pessoas me mandarem, eu narro. Quer dizer, culpados são as pessoas, viu? Eu só tô narrando as histórias. As Eu só estou histórias não tem narrando nada a as ver histórias, é comigo. isso. Histórias que a vida escreveu. É isso. E continua escrevendo, né? Tanto é que nosso papo aqui é uma história que a vida está me escrevendo para eu um dia lembrar que estive aqui nesse podcast. Nossa, não. É muito incrível. Porque deve ser. Você deve ter já lido de tudo, escutado, Não, né? você não tem De ideia. tudo. Você não ideia. Olha, até um dia desses eu narrei uma carta e se você for aqui em Itu, no cemitério de Itu, você tem inclusive o túmulo da loira. Agora é loira Anza. Bom, então eu narrei a carta dessa, a loira do banheiro, a loira do banheiro. Então você vai lá, ninguém não tem a identidade dela, município de Itu, você vai lá e procura olha, o túmulo da loira, a loira desconhecida, a loira do banheiro. Você vai lá e tem lá o túmulo. Uma pessoa que viveu aquele tempo, dessa loira, não é de agora, mas me mandou essa carta, eu narrei. Então você tem a loira do cemitério, você tem o problema às vezes muito diferente, de repente, alguém que deu à luz uma criança com problemas, né, com deficiência, e essa criança se tornou muito importante para ela, porque de repente a pessoa não dá valor à vida. E quando você tem diante de você uma pessoa com um tipo de carência, com algum portadora de alguma deficiência, ali você vê que a vida tem outros valores. Então, sim, já levei muitas cartas desse tipo no rádio. Então, é interessante esse meu trabalho. Eu gosto de fazer esse momento. Esse momento é o momento crucial. A audiência vai assim, vai em ordem crescente. Do meio-dia, vai subindo por minuto. Quando chega às 2 horas, pá, é que nem a saudade. Explode. A saudade no canal YouTube. Vai a carta, já no primeiro momento, já são 24 horas de visualização que fica legal. Ficam milhares de pessoas ali acompanhando, sabe? Que incrível. E eu fiquei sabendo que você vai ser homenageado na Escola de Samba Águia de Ouro. Pois é, Cat. Olha, você sabe que eu legal. nunca imaginei que isso um dia pudesse acontecer. Pelo menos em vida, né? Depois de morto, às vezes algumas homenagens às vezes aparecem, né? Algumas. Mas então, de repente, eu recebo um convite do presidente Sidney me pedindo que eu fosse até a escola de samba, que ele queria conversar comigo e falou, olha, nós vamos homenagear o rádio. 100 anos de rádio. E queremos que você seja o destaque.
Falei, pelo amor de Deus, você imagina como eu fiquei assim emocionado, Você já porque, gostava de carnaval? veja bem, gostar de carnaval eu gosto, mas eu não sei sambar, não sei, nunca Ok. desfilei, mas, claro, nós todos gostamos de carnaval, é um momento de alegria, de descontração, é ou não é? Então, quando ele falou que ia homenagear o rádio e eu seria um destaque do rádio, eu falei, nossa senhora, era o que faltava para, vamos dizer assim, completar uma trajetória. Porque depois de um desfile de escola de samba, em pleno sambódromo, São Paulo, né? São Paulo e Rio são os maiores Sim, nesse sim. quesito. E ainda a gente estar ali na avenida e numa escola conceituada, campeã como Águia de Ouro, pô, era o que faltava. Eu até brinquei, né? Depois dessa aí, olha, eu posso morrer, viu? Mas espero viver muitos anos ainda. Sim, por favor. Muitas cartas ainda queremos saber Esperamos muitas muitas histórias histórias, ainda, viu? exatamente. Ah, mas deve ser uma grande homenagem mesmo. Eu adoro Aliás, carnaval. eu estive, inclusive, como é que chama? Fábrica de samba. Fábrica do samba. Fábrica de samba, né? É isso mesmo. Então, são vários galpões, aonde cada escola que está no time principal tem ali seu galpão. Então, eu fui no galpão da Águia de Ouro, juntamente Uhum. com o Renato, com a Jaqueline, com o carnavalesco Vitor Santos, com o presidente Sidney, e já pude observar, já pude ver as primeiras produções já acontecendo para o Aquilo carnaval. começando ali, né? Nossa, eu fiquei maravilhado, porque uma coisa é você vê o carnaval na televisão. Agora, vai lá, pessoa, você vê o tamanho, Eu o já tamanho, desfilei um você já ano. desfilou? É muito grande. Na televisão parece que tudo dentro, cara. Nossa Senhora! Eu desfilei um ano e eu desfilei no carro, né? É, E eu não tinha ideia da altura que era. muito alto, Dá não? um medo aquela altura. Nossa, olha que só está começando É. ainda os carros alegóricos e as fantasias e tal. Eu estou maravilhado, viu? Ai, que O rádio legal. merecia uma homenagem dessa. Com certeza o rádio merecia 100 anos de rádio, ainda que uma Águia de Ouro lembrou de fazer essa grande homenagem na avenida para o rádio. E eu estou entrando ali, né? É isso. Bom, e além do rádio, do YouTube, você ainda é vereador. Aonde você arrumou tempo? Pois é, então, eu procuro. Eu precisava de alguma experiência além daquela que eu já tinha no rádio, sabe? E o YouTube é quase que uma extensão do rádio. Agora, a vereança, um cargo político, já é quase que um rompimento com esse tipo de vida que você tem. Uhum. Não que ele se rompa, mas quer dizer, é diferente totalmente. Outra coisa, Tanto né? que eu estou achando que é uma experiência muito boa, Cat, porque eu estou vendo a política com outros olhos. Porque é muito fácil no rádio, você mete o pau, você fala isso, você fala aquilo, e quem fala mais mal é que se destaca mais. Você não pode Uhum. elogiar, né? Que aí elogiar, isso aí é do governo, não sei lá, não. Então era fácil, é fácil, eu acho, que você falar mal das coisas. Quando você está ali, desse outro lado, você vê que nem tudo flui como você gostaria, nem tudo flui na agilidade que você queria. É tudo muito complexo, tem tudo são ritos que têm que ser seguidos, são departamentos, são instâncias que você tem que, né? Então não é bem assim como a gente gostaria que fosse. Por isso que hoje eu dou muito mais valor à função política. Eu dou muito mais valor, tenho uma admiração muito grande por essas pessoas, porque é quase que um trabalho assim de formiguinha. Você Sim. construir de repente um mandato, você construir a apresentação de um projeto de lei, a votação em primeira, a votação em segunda, se tudo correr bem, Uhum. vai para o prefeito, mas isso é um tempo. Aí, às vezes, nós, munícipes, às vezes falamos, poxa, mas não anda as coisas, não faz. Está andando, mas é num ritmo Passinho de diferente. formiga. Não é você chega e de uma canetada decide. Não, é todo um processo, né? Então eu achei que eu precisava passar por isso para conhecer do outro lado a política, ver que é possível você ajudar pessoas usando o seu cargo para que você possa desenvolver trabalhos no sentido, por exemplo, a minha primeira lei que eu acho que me gratifica muito Uhum. chama-se Território Inclusivo. É você dar às mulheres portadoras de alguma deficiência física um atendimento mais digno na, no, nos, nos, como se diz,
nos postos de De saúde. atendimento, Uhum. me desculpe, Imagina. nos postos de atendimento, porque a mulher cadeirante, ela às vezes sofre um problema de baixa estima, porque ela depende daqui, depende de... Então, nesses postos municipais que já são atendidas por essa lei, elas vão encontrar uma maca, a maca abaixa, ela vira, ela Preparadas para ela, preparar, né? ela mesma pode de repente sair da cadeira dela e ir para a maca. E a gente procura também exigir que um pessoal especializado possa atender essas pessoas, porque teve uma ocasião que uma mulher que tinha movimentos involuntários, quer dizer, ela tem um problema, né, na cabeça e ela dizia, então ela fazia assim, então o médico falou, ficou até nervoso, dá para a senhora ficar quieta, por favor? Falou, não, é que esses Eu não movimentos consigo, são... né? Então, mas é um médico despreparado para Sim, claro. aquele trabalho. Então, um corpo clínico preparado para aquilo pode ajudar muito a que as pessoas se sintam melhor. E uma pessoa se sentindo melhor, ela fica, talvez seja mais próxima até de uma cura, ou até de um tratamento fazer efeito, né? Uma outra lei que eu acho também muito importante chama-se Mente Saudável. Essa lei foi votada, foi aprovada e foi sancionada. Mente saudável porque hoje nós vivemos também um problema muito sério de depressão, de pessoas vivendo ansiedade, síndromes de pânico. Então, por que a rede pública não pode oferecer esse serviço com mais atenção? Com psiquiatras, com psicólogos. Eu pensei dessa maneira. E claro que para você atingir todas as unidades não é fácil. Difícil, São mais de 400, quase 500. Mas, na medida do possível, isso está sendo implementado. O que eu acho que é de suma importância para as pessoas que sofrem com algum tipo de distúrbio mental. Com certeza. Então, eu acho que o cargo político serve para que você faça algum trabalho social muito grande. Pelo menos no meu caso, eu vejo dessa maneira. Sim, com certeza. Nossa, confesso que fiquei emocionada com essa segunda lei que você me contou. Eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama O que se passa na minha cabeça, Oh, olha só, onde eu falo sobre saúde mental. olha só. Eu tenho depressão bipolar e ansiedade. E eu senti que eu deveria falar sobre isso e deveria abrir espaço para as pessoas falarem sobre isso. Porque eu sinto que é um movimento muito solitário viver tudo isso. Você vê? Então, quando eu sentei na frente de uma câmera e falei, eu tenho isso, é isso, eu vivo desse jeito, eu passo esses perrengues, eu tenho essas limitações, acontece isso, acontece aquilo, muita gente veio de volta me dizendo. Você vê quantas pessoas se identificaram com você. Uhum, Você vê? uhum. E eu fiz muito isso por entender que eu tenho privilégios de médico, Sim, claro, tratamento... grana para remédio, etc, etc, que muita gente não E tem. quem não tem, eu não é. Exatamente. E quem não tem. Você sabe que dia desses, uma pessoa me pediu orações no meu programa, tem uma parte assim que eu também procuro ver esse lado também, vamos dizer, espiritual das pessoas. E ela me pediu, porque o filho dela, com um pouco mais de 20 anos, está trancado no quarto. Não sei se ainda continua hoje, mas já estava uns 4, 5 dias trancado, em uma depressão profunda. Agora, e um tratamento? Alguém que especializado possa falar com essa pessoa. Então, ela pede uma oração. Tudo bem que a oração vá fazer bem, possa ajudar, mas seria bom que também um médico, Profissional da saúde, um profissional né? tivesse ali. Então, você vê que há uma dificuldade e, infelizmente, para que essas pessoas sejam entendidas. Antigamente, inclusive, Cat, essas coisas assim de depressão era coisa de frescura. Isso é frescura. Eu vejo isso porque muitas pessoas... isso aí é frescura. Mas hoje nós entendemos que isso é uma coisa muito séria e que precisa realmente ser olhado com bastante carinho, com bastante competência para que essa pessoa seja tratada, ou não é? Sim, com certeza. Você mesmo tira a base por você. Graças a Deus você tem toda uma possibilidade, né, de ter um atendimento, um tratamento. Mas só que milhares de pessoas não têm o que você tem. Sim. E aí nós não sabemos como essas pessoas sofrem, né, em suas casas, tendo que trabalhar muitas vezes numa situação dificílima. E quantas vezes isso não pode provocar até uma tragédia? Sim, com certeza. É um assunto de muita importância que as pessoas precisam olhar com mais carinho. Com toda certeza. Mente saudável. A mente saudável dá à pessoa uma vida muito melhor, com certeza. É isso, com certeza. Eli, aqui acontece uma coisa. As pessoas não sabem que você está aqui.
Mas as pessoas sabem que hoje eu estou gravando podcast e tal. E aí eu dou dicas de quem pode ser. Eu não contei o que é você. Eu só falei que é um radialista com muitos anos de rádio, enfim. E eu abro uma caixinha para elas fazerem perguntas. Hum, Então eu tenho 2 perguntinhas para você. então vamos lá. A primeira é: qual a diferença de ser radialista quando você começou e hoje? Olha, na verdade, quando eu comecei era tudo muito rudimentar, era tudo muito assim, sabe? Os recursos técnicos eram muito poucos. Para você gravar aquela fita que rodava assim no aparelho, aquele, né? eh, Você tinha que colocar uma fita cassete, se você. Então, em termos de, assim, de técnicos, não se tem nem comparação com hoje em dia. Mas vamos dizer assim, em termos artísticos, talvez naqueles tempos fosse mais exigido qualidade de voz, que hoje não importa mais a voz. É, você se dedicar assim ao rádio, como se o rádio fosse a tua única. Hoje as pessoas se dedicam ao rádio, amam o rádio, mas obviamente tem outras mil atividades. Então a diferença eu acho essa, que era mais, se exigia mais do profissional de rádio do que hoje. Vamos dizer que hoje, qualquer pessoa com um pouco de vontade, ela pode ser um radialista. Antes, não, tinha que ter voz, tinha não sei o quê, tinha que ter. Né? Até um certo ponto, podia se trabalhar qualquer pessoa, desde que ela tivesse essa vontade. Mas depois, de um certo momento, passou-se a exigir, né? Que a pessoa tivesse o seu registro como radialista ou como jornalista. Uhum. Então, a diferença que eu vejo básica é essa. Hoje está muito mais livre. As pessoas hoje podem ocupar seus espaços, podem falar aquilo que elas querem, até não só no rádio, como no nosso trabalho aqui. Então, hoje tem mil oportunidades para expor o seu pensamento, para falar sobre suas opiniões, coisa que você não tinha antigamente. É. Sabe que quando eu entrei na faculdade, eu sou publicitária, né? Na minha faculdade, o primeiro ano de faculdade, ele era incomum para todos os cursos de comunicação. Então, se você fosse fazer publicidade, jornalismo, relações públicas, todo mundo estudava junto e depois no segundo ano cada um ia Escolhendo o seu seu caminho. caminho. E eu entrei para fazer jornalismo, eu não entrei para fazer publicidade. E eu ouvi de muitos professores para eu não fazer jornalismo. Ah, é? Porque eles falavam, hoje em dia, qualquer um com voz é jornalista. E não foi por isso que eu escolhi publicidade, foi pela área criativa, porque eu gosto e tal. Mas eu ficava indignada, eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, não. Mas muitos professores me disseram isso na faculdade. O jornalismo, eu acredito que deu uma base para a pessoa, porque são várias, como é que eu diria assim, várias áreas em que você, ao fazer um curso de jornalismo, você tem todo esse complemento, né? Além daquela que você manifesta, mas você tem uma série de pensamentos, uma série de opiniões que vai formando, obviamente, melhor o profissional. Então, eu acho de fundamental importância a pessoa ter a faculdade base, de jornalismo, né? porque ela realmente, nem que você não ocupe nada daquilo que você aprendeu, mas você teve um embasamento, né? Você teve um conteúdo geral que lhe dá condições de expor com muito mais propriedade o que você acha. Eu acho que tudo que você tem uma base, né? Eu, hoje em dia, não atuo como publicitária, mas a minha base de publicidade para estar na internet é Então, muito exatamente, importante. mesmo que você não use aquilo que você aprendeu para aquilo que realmente poderia ser dirigido, mas te dá condições de você fazer outras coisas com o conhecimento que você adquiriu. Com certeza. Bom, e a nossa segunda perguntinha achei engraçada. Radialista ganha bem? Eu já ganhei bem melhor. Já ganhei bem melhor no rádio, sinceramente. Que com essa com essas multiplataformas de todos, então houve o picotamento, né? Antigamente um pouquinho para um pouquinho para outro. Antigamente era só o rádio. E nesse momento em que era só o rádio chegou a ser mais importante que a televisão. Até um tempo atrás, a televisão começou a crescer, mas ainda há um certo tempo, até não faz muitos anos assim, vamos dizer que eu ganhava até mais do que muitos apresentadores de televisão. Tanto que eu não me despertei tanto para a televisão, porque era um trabalho que, se eu estou no rádio, ganhando o que eu ganho, fazendo shows e fazendo isso, fazendo aquilo, correndo para cá, correndo para lá, por que eu vou me prender? Só que aí a televisão ficou muito grande e o rádio,
obviamente, foi se tornando um veículo mais limitado nesse aspecto de ganhar dinheiro. Aí começou a vir, então, começaram as redes sociais. Então, a publicidade, o dinheiro é um só, que tem que ser dividido. Sim. Então, ganha-se bem quem sabe não só fazer o rádio, mas também sabe comercializar. No teu caso, a publicidade, né? Ser não vou dizer um publicitário, mas ser um comercial. Se o camarada tem essa coisa de ir atrás de clientes, isso, aqui, Sagacidade ali, então né? aí ele pode ser que ainda ganhe bem, mas pagou-se muito melhor. Pagou-se muito melhor, viu? E você falou sobre os shows que você fazia. Como que eram esses Olha, shows? logo no comecinho da minha carreira aqui em São Paulo, eu comecei a desenvolver assim shows em circos. Eram muitos circos. Em São Paulo tinha muito, cada bairro, cada região tinha um, dois, três circos. E eu encontrei uma pessoa que era ligada a circo, chamado Nelson Silva, e que em 73, por aí, olha só, 73, e fiquei durante 20 e tantos anos, quase 30 anos fazendo shows. Então nós fazíamos toda sexta, todo sábado, todo domingo. Garoto novo, tinha pouco mais de 20 anos, com uma energia grande. Poxa, o que viesse eu traçava, vamos dizer assim, né? Então eu fazia sexta-feira, sábado, domingo. Sexta eu fazia, logo após 2 shows em circo, eu fazia 2 forrós. No sábado eu fazia, depois de 2 shows em circo, fazia 2 forró, porque o forró, o show era depois da meia-noite. O circo você só podia ir até a meia-noite, porque o pessoal tinha que ir embora para casa. Então o primeiro show era 9 horas, o segundo era 10 horas, em bairros diferentes. Aí eu ia para um primeiro forró, ia para o segundo forró, e assim foi uma vida inteira. Isso me deu condições de talvez muito do meu nome, vamos dizer, muito de que eu acabei sendo longevo nessa vida, se deve a esses shows. Porque você imagina, não havia televisão, não havia rede social, não havia internet. Então você ia pessoalmente, mas num milhão de lugares, nos bairros mais longínquos. Ainda hoje estava vindo para cá, né? E da onde nós viemos, e o Waze, né, leva você para cá, para lá, para cá. Então até eu comentei, e nos meus tempos de circo, né? De circo, de forró, nós tínhamos um senhor que já faleceu, o Zé do Dionísio. Ele primeiro ia em todos os lugares durante o dia, para quando chegasse à noite, ele já sabia todos os lugares, os caminhos. Senão já não ia chegar nunca. E assim mesmo a gente se perdia, porque a noite é diferente do dia, né? A gente se perdia. Mas isso deu condições de eu fosse nos locais, de eu fosse ao encontro das pessoas. Você não tem ideia de quantos milhares de shows eu fiz. Nos bairros mais. Me lembro, de repente, bairro do Engenho, lá em Barueri, Parque Figueira Grande, aqui em Santa Amaro, Jardim Ângelo, Capão Redondo, Guaianazes, na Zona Leste, Perus, aqui na Zona Oeste, poxa, na Zona Norte, Zona Oeste. Então, Vila Zilda, todos esses lugares tinham o circo. Quer dizer, o circo também ficava um tempo e já mudava de bairro. Sim. E eu ia em todos os bairros. Girando ali com ele. E isso me ajudou muito, Cat. Ajudou demais a que o meu nome, de repente, ficasse até maior do que deveria ser, sabe? Por causa desse trabalho feito no local. Legal, legal. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim do podcast. E eu termino... Ó, devo dizer, antes de você terminar, claro, que foi uma conversa assim agradável, aonde eu pude falar de maneira assim descontraída e onde pude ouvir você também, principalmente falando de uma coisa muito pessoal e que isso valoriza muito, porque foi uma manchete que eu li no jornal dizendo assim: acabou-se a pandemia do Covid, agora começa-se outra pandemia, o da depressão. Aquilo me chamou a atenção, foi no jornal A Folha ou no Estadão, eu falei, puxa, por que a gente não pensar então? Sim, sempre existiu depressão, mas após pandemia, o pós-pandemia explodiu, né? Então eu ouvindo você, vi que agi certo em pensar na saúde mental das pessoas. Sim, com certeza. Mas eu ainda tenho algumas coisinhas de fim de podcast aqui. Que eu termino todos os podcasts da mesma forma, que eles são perguntando algumas coisas para depois eu comparar com o que cada um fala, cada área, cada geração e assim vamos. A primeira coisa que eu queria que você falasse, se alguém quer seguir o caminho que você seguiu, o que você daria assim de dica? O que você falaria para essa pessoa? Primeiro de tudo, ser determinado, ser focado e ter alegria em fazer, porque o rádio, na minha concepção, ele precisa ser assim encarado
primeiro, como um veículo que não é tão fácil como se fala, como se pode imaginar. O cara chega lá no rádio e fica falando. Não, você precisa ter alguma característica, você precisa ter algum estilo, você precisa ter dedicação, ser determinado. O dinheiro virá no momento certo. Se você quiser ganhar dinheiro logo de cara, vai ser difícil. Então eu digo para você, seja, acima de tudo, uma pessoa determinada, dedicada, que você vai ter o seu espaço no rádio, assim como eu fui. É isso. E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém para vir aqui no podcast. Puxa vida, são tantas pessoas que eu poderia indicar a você, tantas. Olha, me vem aqui agora, eu fiz até o podcast dele, mas independente do podcast, ele é uma figura da televisão, que aliás, se você puder trazê-lo aqui, você vai ficar maravilhada. Não sei se você conhece, o Santos do Ratinho, aquele Sim. narigudo. Sim. Olha, ele é totalmente diferente. Eu imaginava ele lá o tempo todo vendo ele no Ratinho, assim, aquele cabelo, aquela boca assim. De repente, é um puta cara, rapaz. Ele é uma sugestão que eu dou, o Santos do Ratinho. Uma outra, se você me permitir, Claro. porque às vezes uma pode falhar, não sei. Olha, ele é um dos maiores instrumentistas do Brasil, mas uma pessoa muito simples, muito boa, muito legal. E um dos maiores sucessos também. Porque se você imaginar que fazer sucesso cantando, vamos lá. Agora, fazer sucesso tocando já é para poucos. Mas ele está, inclusive, com um objetivo, não um objetivo, está com um projeto de levar essa coisa para crianças, para adolescentes, que é o de aprender a tocar. Não é só... Porque as pessoas acham que o artista é só quem canta, né? Mas, de repente, olha, você namora um músico, não namora? Namora um músico. Então, ele pode talvez não cantar. Mas, ele não canta, mas, ele toca. Mas é um grande artista ou não é? Então, para você ver. Então, é isso que o meu querido amigo, o Derico, que, aliás, é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar dos tempos do Jô Soares, né, do Derico, e ele eu indicaria, de repente, você convidá-lo, porque ele vai dar um show aqui, porque você não sabe, nunca vou estar falando sério quando está brincando. O Derico é assim. E um outro, só para não fugir muito da minha área, um cantor, o Silvio Brito. Silvio Brito, aliás, quero até mandar um abraço para o meu amigo Silvio Brito. Silvio Brito, olha aí, Silvio. De repente, quem sabe você pode vir aqui, dar um show aqui no podcast, não é, Silvio? São sugestões, né? De repente, claro, você pode aproveitar umas aí, né? Vamos tentar encaixar agendas, né? Porque é difícil, a agenda da galera é difícil, mas a gente sempre tem. Silvio, o Silvio Brito, eu falei, Ângelo Máximo, poxa, meu amigo Ângelo, Domingo Feliz, esse Domingo Feliz. Não, já até misturei a estação aqui, viu? Mas o Ângelo Máximo é outra figura maravilhosa, meu amigo, que poderia também fazer aqui uma bela de uma entrevista com você. Muito obrigada, nós vamos tentar com certeza. E agora eu queria te contar que, assim, aqui no podcast a gente está formando uma playlist musical com todos os convidados que vêm aqui. Tá ficando uma doideira, né? Porque cada um vem, indica uma música de um estilo e tal, mas tá ficando muito legal. Então eu queria te pedir uma indicação de uma ou duas músicas aí que sejam suas músicas queridinhas ou músicas do momento, enfim. Olha, as músicas de momento a gente não sabe se elas serão eternas. Agora tem aquelas que já se tornaram eternas na vida da gente, né? Eu teria muitas, né? Com essa vida toda eu teria muitas. Poderia agora, por exemplo, citar uma internacional, que é com os Beatles, que, aliás, são os meus grandes ídolos, né? E A Day in Life. Então, eu acho que essa é uma música né, maravilhosa. Poderia ser... Não, você é só uma, né? Não, pode Poderia ficar à ser, vontade. por exemplo, Rhapsody com Queen. Então, mas tem uma também, The Animals, A Casa do Sol Nascente. Essas coisas assim. Se nós passássemos para o lado, vamos supor, do Brasil, com certeza teria uma do Roberto Carlos, que pode ser Cavalgada. Essa aí eu viajo, essa música. Nessa cavalgada. Podia ser também aí
um Fagner, Borbulhas de Amor. Você vê que eu sou romântico, Borbulha hein? de amor, pois é. Podia ser um rockão também aí, com o Titãs, Sonífera Ilha. Bom, tem tantas coisas que nessa hora eu fico fico perdido em tantas coisas. Né? Em tantas Engraçado, boas né? músicas, Se você fala, se você vai numa assim, você consegue. Agora, quando mistura tanta coisa, aí você fica meio aquela lá, não sei o que. Não, tá ótimo. A gente vai colocar na playlist. Vai ficar maravilhosa essa Aí playlist. teria que ter uma sertaneja, né? Que tem tudo a ver comigo. Falta uma sertaneja, né? Saudade da Minha Terra, com o Belmonte Amaraí. Ok. Essa aí... Bom, eu sei que não vai caber, porque tantas músicas diferentes... Vai caber. Nossa playlist, ela cabe muitas músicas. Nossa produção tá aí pra isso, pra botar todas as músicas. E é isso aí. A gente dá um jeito. Esses esquecimentos é por causa do Covid, viu, gente? Ai, gente. Eu confesso que fiquei esquecida pós-Covid. Não sei se vocês ouviram falar, viu, do tal do Covid. Viu? Olha, acho que fiquei levemente esquecido das fiquei coisas. levemente esquecida pós-Covid também, confesso. Ai, Cat. Bom, e agora eu queria te dar espaço, caso você queira divulgar alguma coisa, algum projeto, algum trabalho, seu Instagram, YouTube. Então, eu quero, falar da minha rede social, né? Porque já que estamos aqui numa rede social de sucesso, por que não tentar beliscar um pouquinho do sucesso do podcast, não é? Olha, meu Instagram, Eli Correia, meu Facebook, o YouTube, Eli Correia também. Eli Correia Oficial, que é o canal da saudade. E o meu programa de rádio, ao meio-dia, toda tarde, ao meio-dia e 2 horas. Que saudade de você. Bom, Eli, eu queria te agradecer muito por ter topado vir. Foi uma honra imensa. Eu não tenho, juro, palavras para agradecer. Eu estava extremamente ansiosa e nervosa, porque, gente, um monstro das rádios está aqui, sentado do meu lado, topando participar do meu programa, assim... Muito, muito, muito obrigada. Vamos aqui terminar com um oi, gente? Claro. Aliás, você poderia fazer um oi, gente, para saber como é que meu Deus, fica, hein? Que Já honra! pensou? É ou não é? Você sabe, eu tenho oi, gente com o Ratinho, oi, gente com o Silvio Santos, tenho oi, gente com quem mais? Não, tenho, com Tom Cavalcante, hã? Não, tem oi, gente. Tem tanto oi, gente. Agora, vamos ao oi, gente. Vamos aí. Agora sou eu que estou na expectativa. Um oi, gente, com a Cat. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. 1, 2, 3. Oi, gente! Olha que suavidade. Olha que suavidade. Vocês viram como é diferente? Oi, gente! Mas agora é hora do tchau, gente! Bom, e é isso, meus amores. Esse foi mais um podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente também tá no Spotify, então se vocês preferirem ouvir por lá. Mas não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com todo mundo. E não deixa de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E obrigado pelo meu abridor de garrafa. Ah, imagina! Olha aí, ó, que legal, gente. Ó, podcast. Foi só um brinde. uma lembrança eterna. Um grande beijo. E tchau!